Vi mais rápido que um relâmpago. Bom dia a todos, bom dia Cleozinha e Zequinha por essa apresentação. Que bênção, né? Toda essa homenagem às crianças em louvor a Deus. E é emocionante como elas fazem falta na casa do Senhor, não é? Estava pensando aqui, como as crianças também estão sofrendo de não poderem vir. Algumas vezes meu filho se preparou, quer dizer, disse que queria vir, mas não podia. A gente tem orado para que esse dia volte e elas retornem, sejam conosco nesses trabalhos ao Senhor. Mas a você que está nos acompanhando, você criança, um feliz dia das crianças, que Deus te abençoe. E nessa manhã nós vamos ter uma breve meditação na palavra de Deus em Mateus capítulo 18. E convido você que está aqui nessa manhã a abrir a sua Bíblia e ficar em pé, por gentileza, se você puder. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 14. O tema tem sido esse, permanecer criança, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, com base nesse texto. Mateus capítulo 18, versículo 1 a 4, diz assim: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus. Oremos. Pai, obrigado por essa manhã, pelas portas da tua casa aberta, e por essa celebração, este culto ao Senhor, em gratidão, meu Deus, pelas crianças. Que o Senhor continue abençoando as crianças desta igreja e da nossa nação também, meu Deus. Que o Senhor nos use e nos dê sabedoria para educá-los no Evangelho, no caminho do Senhor. E que em breve, meu Pai, elas também possam estar conosco na Tua casa, alegrando o ambiente. E, enfim, Senhor, também eles se alegrando conosco por poderem estar na casa do Senhor. Fala mais uma vez conosco através da Tua palavra, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Nós ouvimos pelo pastor Ebenezer, no vídeo transmitido, que as crianças, elas são as sementes do amanhã, e são. Nós concordamos com isso, e nós também entendemos que elas não só são as sementes do amanhã, mas também precisam ser cultivadas hoje, precisam ser plantadas em solos enriquecidos ainda hoje, como ensina a palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, que quem observa o vento nunca plantará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. A nossa igreja tem feito assim, plantado e incentivado ou cultivado essas sementes do amanhã, como nós ouvimos. E a Bíblia tem nos ensinado que os filhos, para uma família e para um homem que teme ao Senhor, são como plantas ou mudas de oliveira ao redor da mesa, como um símbolo de esperança. E as crianças ajudam para que o ambiente das nossas casas tenha uma alegria mais completa. Assim como também na igreja, a presença das crianças torna o ambiente mais alegre. A gente sente falta dos pais ansiosos correndo atrás dos seus filhos pelos corredores, inclusive eu algumas vezes. Como isso faz falta? E muitas passagens da palavra de Deus nos falam a respeito de amadurecimento, de que existe a necessidade de crescermos. Citando apenas Paulo, pelo menos em 3 ocasiões, ele fala sobre essa necessidade de crescermos, de amadurecermos. Paulo, ele fala aos coríntios que eles estavam agindo como meninos quando eles assumiam partidos ou partidarismos na igreja, causando uma certa divisão na igreja. Então, eles estavam se comportando como meninos e não deveriam agir assim. O próprio Paulo fala no capítulo 13 dessa mesma carta, no versículo 1,
que quando ele era menino, ele falava como menino, ele pensava como menino, ele fazia coisas de menino, mas chegou um momento que ele se tornou homem, e deixou para trás as coisas de menino, abandonou as coisas de menino, e começou a pensar, a agir, a falar como homem. E o próprio Paulo também falou, escreveu em Efésios no capítulo 4, versículo 13 e 14, que nós devemos crescer, devemos amadurecer à estatura de Cristo. Cristo é a nossa referência, e devemos amadurecer, crescer, tendo Cristo como nossa referência, para que não sejamos como meninos levados por qualquer vento de doutrina, qualquer vento de ensinamento. Fora outras passagens também. Entretanto, uma das lições mais preciosas de Jesus, ele teve uma criança como referência, como exemplo, que foi justamente nessa passagem de Mateus capítulo 18, que nós lemos. E essa lição é tão importante, que outros evangelistas também repetiram, registraram esse ensinamento de Jesus. Marcos e Lucas falaram deste exemplo dado por Jesus. E o que a gente entende é que havia uma disputa entre os discípulos, entre os apóstolos, sobre quem seria o maior do reino dos céus. Não necessariamente aqui em Mateus a gente entende assim, mas olhando as outras passagens, entendemos que eles estavam ali numa discussão. Talvez alguém dizendo assim, olha, eu vou ser maior do que vocês, porque eu andei sobre o mar. Aí, não, mas espera aí, você afundou. Não, mas fui eu que te convidei, eu que te falei de Jesus, então você só chegou até ele porque eu te convidei, então eu sou maior. Aí o outro falou, não, mas Jesus falou que nós somos os filhos do trovão, então ninguém é mais forte do que o trovão. E essa era a discussão deles, imagino. Até que Jesus, então, intervém naquela discussão e traz uma criança para o meio deles. Talvez a gente tenha pensado assim, eu pense assim, que tolice, que discussão mais infantil, que coisa de menino essa discussão. Mas Jesus usou um menino para ensinar algo profundo a eles e a nós também. E a gente tem observado nos ensinos de Jesus que ele não força ninguém a uma decisão. Talvez você tenha vivido isso na sua infância, quando brigou com seu irmão ou sua irmã, seus pais fizeram você abraçar seu irmão e sua irmã, alguns até amarraram um no outro, vocês vão ficar aí até pedirem desculpa um para o outro, até dizer que eu te amo. Só que Jesus ele não fazia isso. Jesus ele apresentava o modelo ou o exemplo, dava a aplicação e deixava a decisão com cada um. E foi isso que Jesus fez. Para aquela discussão, o exemplo foi uma criança, um menino. E no meio de tanta gente grande, um menino se destacou. Porque no meio daquela gente grande, ele era o menor. E por isso foi o maior. Ou era o exemplo de ser maior. E então Jesus deixou esse ensinamento, de que se alguém quer ser maior, seja como esse menino, seja menor. Então, em resumo, o que nós entendemos é que nós devemos amadurecer no entendimento, mas permanecer simples como uma criança dentro do coração. Devemos chegar à estatura de Cristo, mas não permitir que a nossa posição em Cristo corrompa o nosso coração, nos contamine e nos torne pessoas piores. E sabe que nem sempre nós damos o real valor às crianças, nem sempre damos ouvidos ao que elas dizem e ao que elas nos ensinam. Porque nós ensinamos as crianças, mas elas também nos ensinam. E na Bíblia nós vemos que Jesus deu importância às crianças. O próprio Mateus registrou no capítulo 19, versículo 14, que Jesus disse que das tais, das crianças, é o reino dos céus. E no capítulo 21, versículo 16, Jesus disse que da boca das crianças e dos meninos, ou das crianças de peito, é que Deus tira o perfeito louvor.
Então Deus valoriza as crianças. Deus presta atenção nos pequeninos, mas nem sempre nós valorizamos e nem sempre as observamos. E você pode até não concordar, mas muito do que somos hoje resultou da influência que recebemos desde criança. Eu tenho certeza que você se lembra de alguma coisa boa ou ruim dentro da sua casa, de alguma palavra. Eu me lembro de muitas coisas, boas e ruins. Não que isso me defina, mas eu me lembro. E de alguma forma me influenciou. Mas também nós devemos lembrar que a nossa maneira de viver e de agir também influencia as crianças. Vai impactar a vida delas, e elas estão nos observando. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, aqui e também na internet. Eu sei que você poderia contar muitas histórias dos seus filhos, mas eu tenho aprendido com os meus filhos. E os observando, eles me trazem lições profundas para ser um adulto melhor, maduro no entendimento, mas simples no coração. E eu tenho aprendido, por exemplo, que as crianças nos ensinam sobre ser assertivas. Elas são muito sinceras, sem a intenção de ferir. Elas falam a verdade sem querer te machucar, mas elas falam. Se elas não gostam, elas vão dizer. E quando elas pedem uma coisa, elas pedem sem cerimônias. Tanto para vocês, para nós, como para Deus. Uma vez, antes do nosso filho Miguel completar 4 anos, ele estava querendo ganhar um presente. Aí ele foi falar comigo: pai, eu quero ganhar tal presente. Eu falei: olha, então filho, fala com Deus, ora. Aí ele falou: o presente, eu fiz umas contas. Eu falei: não, pode orar que dá. E ele orou na hora. Ele orou: Deus, me dá tal coisa. Ele foi direto, assim, não teve nada: Senhor, por favor, foi direto. E eu fiquei feliz com aquela oração, só que ele não parou nessa oração. Ele continuou, falou: e Deus, dá um carro novo para o papai. Aí eu falei: calma, filho, você está provando muito a minha fé desse jeito. Mas eu aprendi que eles não fazem cerimônias, eles chegam direto, na presença dos pais e na presença de Deus. Outra lição é que eles querem viver num ambiente de segurança, num ambiente onde haja estabilidade. E eles observam a gente, como nós falamos uns com os outros, como nós dirigimos o carro, como nós contamos as histórias. Outra partilha aqui com vocês. Antes de dormir, a gente conta uma história para o Miguel, da Bíblia, ou alguma história clássica. E esses dias eu estava contando uma do Patinho Feio, uma história clássica. E ele me ensinou como ele nos observa, como me observa. Numa parte da história, o Patinho Feio foge da fazenda. Talvez vocês conheçam essa história, mas deixa eu compartilhar. E tem uma parte que os patos selvagens começam a zombar do Patinho Feio. Quer dizer, era o nome dele lá, né? E aí teve uma hora que o Miguel falou assim: olha só, eles estão sorrindo dele, estão zombando desse Patinho Feio. Está aí uma oportunidade de ensinar que a gente tem que defender aqueles que estão sendo tratados com justiça. E aí eu comecei a brigar com os patos selvagens. Que coisa feia! E aí ele começou a me observar. Vocês zombando do patinho, ele não é feio, ele não merece, vocês estão muito errados. E eu insisti. Aí ele colocou a mão assim em mim: mas pai, calma, é só um desenho. Mas ele percebeu uma alteração que, embora estivesse acenando, aquilo o deixou assustado. E uma última lição que aprendi é que eles querem um ambiente de paz dentro de casa. E fica para nós essa lição, pais. Num conflito com a minha esposa, um conflito no bom sentido, claro, alguma coisa, eu não lembro exatamente quem, mas eu vou assumir a culpa. Mas alguma coisa tinha acabado lá em casa, assim, eu não sei se foi biscoito ou se foi algum salgadinho, alguma coisa alguém comeu e não deixou para o outro. Enfim, mas eu levo a culpa, fui eu. E eu falei: ô Denise, acho que a Denise que reclamou, né? Não lembro exatamente, mas você não deixou para mim, você nem pensou em mim. Claro que não estava brigando, mas era uma conversa. Daqui a pouco aparece a criança lá na cozinha: por que vocês estão brigando? E ela falou: olha, seu pai não deixou salgadinho para mim. Aí ele falou: não é para brigar por comida.
mas foi uma coisa simples, a gente ri. Mas ele trouxe uma lição, que ele quer um ambiente de paz. Ou, se houver conflitos, que haja conciliação. Em suma, o que nós precisamos entender nessa manhã é que sim, nós devemos amadurecer em Cristo. Mas nós devemos manter a singeleza, a simplicidade de um coração de criança dentro do nosso peito. Então, tome essa palavra como alimento e como orientação, e que o Senhor te oriente na educação dos seus filhos, que Deus abençoe os seus filhos, e que Deus abençoe a todas as crianças que estão nos acompanhando, e da nossa igreja, e de todo o país, de todo o mundo. Louvamos a Deus pelas crianças, e dizemos em nome de Jesus, um feliz Dia das Crianças a todas as crianças. Amém. Que Deus nos abençoe. Pastor.